Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos sobre o cristianismo, hoje falaremos sobre Carlos Magno e o Sacro Império Romano Germânico, uma tentativa de resgate da Era Clássica. Que ele, o Divino Mestre, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. Terminamos o nosso estudo anterior falando sobre a coroação de Carlos Magno, a personalidade mais importante da Europa medieval. Carlos Magno pertencia ao grupo dos francos, uma das diversas tribos de bárbaros germânicos. Os francos, pela constante parceria que mantiveram com o Império Romano na Idade Antiga, mostravam-se mais civilizados que os demais agrupamentos bárbaros. Essa romanização acabou impulsionando o desenvolvimento de diversas áreas sensíveis à época, e os progressos mais importantes, sem dúvida, foram os que ocorreram nas técnicas de produção agrícola. O problema da fome, que geralmente assolava milhões de pessoas anualmente, estava sendo controlado entre aquele valente povo. Assim, a população e, consequentemente, o exército de Carlos Magno acabou crescendo acompanhando os avanços do campo. Monarca combativo, aproveitou esse diferencial frente a seus vizinhos e expandiu o domínio franco através de uma série de batalhas, sendo as mais importantes contra os saxões no norte da Germânia e os lombardos na Península Itálica. Por meio das suas conquistas, Carlos Magno ajudou a definir a geografia da Europa Ocidental. Em paralelo a esses feitos, importantes reformas internas também ocorreram, como a aplicação de um diferente sistema administrativo, onde comandantes militares eram agora os responsáveis diretos pelos novos espaços territoriais, com títulos que sobrevivem até hoje, como os duques, condes e marqueses. Esses últimos eram, por exemplo, os nobres que cuidavam das províncias nas fronteiras, isto é, das marcas. Suas reformas visavam que as terras com administrações locais fortes pudessem produzir mais e mais, e assim aumentar o poder do seu reinado, pois esse excedente serviria para custear os exércitos que ele comandava. Muito preocupado também com o conhecimento, apesar de ser analfabeto como a maioria de sua época, protegeu e impulsionou as artes e as letras, sendo responsável pelo que a história chama de Renascimento Carolíngio. Junto da Igreja Católica, criou um projeto de desenvolvimento escolar na tentativa de reviver o saber clássico, isto é, o saber dos romanos e dos gregos. Assim, emanou decretos que recomendavam em todo o território franco a restauração de antigas escolas e a fundação de novas, principalmente dentro dos mosteiros. Vale salientar que é nessa época que aparece a figura do monge copista, aquele que tinha como função primordial a reprodução dos livros para a disseminação do conhecimento. O ensino foi fazendo renascer o interesse pela indagação, e dessa semente vai surgir mais tarde a filosofia cristã da escolástica. Não podemos deixar de citar que muitas das escolas que foram fundadas nesse período viraram as universidades medievais. Carlos Magno também tinha um sonho. Além de ressuscitar a cultura clássica, também queria reviver o poder romano, e no dia de Natal do ano 800 o realiza, sendo coroado pelo Papa Leão III, imperador do novo Império Romano do Ocidente, ou, como ficou eternizado, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse título concedido pela Igreja foi uma resposta à altura das desavenças com o Império Bizantino. Lembremos que, entre outros conflitos, nesta época ocorria o movimento iconoclasta, que nada mais era do que uma ação político-religiosa do Império Oriental, contra a veneração de ícones e imagens religiosas, prática muito comum entre os cristãos do Ocidente. Você deve lembrar disso do nosso episódio passado. As discordâncias cresceram tanto com o passar dos séculos que os cristãos de Roma e os cristãos de Constantinopla acabaram rompendo definitivamente, gerando assim a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Voltando ao personagem principal do nosso estudo, Carlos Magno continua com suas gigantes reformas e em 814 acaba falecendo após 46 anos de poder. O trono é passado para seu filho, que morre no ano de 840, deixando as conquistas francas para Lotário, Carlos o Calvo e Luís, todos netos do grande imperador. Em 843, após muitas lutas entre os irmãos, é assinado o Tratado de Verdun, acordo que dividiu o Império Carolíngio em 3 partes. E com o poder fragmentado entre os descendentes de Carlos Magno,
os francos não foram mais capazes de frear as invasões bárbaras subsequentes, e muito menos de impedir o fortalecimento de nobres como os duques, condes e marqueses. Assim, após todas as invasões, conflitos internos e divisões de poder, apenas uma instituição manteve-se coesa durante todo esse período, e essa organização foi a Igreja Católica. Agora, com autoridade de coroar reis ou imperadores, e acima de tudo, definir as ações de cada indivíduo através da força da fé, sem nenhum grande oponente que contestasse a sua autoridade. Quer dizer, com apenas um, e esse será o tema do nosso próximo estudo. Terminamos mais um capítulo da nossa série histórica sobre o cristianismo. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.